Bom dia, mais um sábado. Viver Bem já invade a sua casa para trazer muitas dicas de saúde e qualidade de vida para você e para toda a sua família. No programa de hoje eu já quero desde já desejar antecipadamente, um feliz Dia dos Pais para todos os homens que receberam de Deus essa missão tão linda e que vem carregada de tanta responsabilidade, Então aproveitem esse domingo, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, para curtir sua família, curtir seus filhos e viver bem. No programa de hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, saber como deve ser feito o diagnóstico, saber como o tratamento, como você pode aliviar as dores. Eu vou conversar com o presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Norte, o Dr. José Hilton, não perca. Além disso, vamos falar também sobre puberdade precoce com a endocrinologista pediatra, a doutora Thaisa Macedo. E tem também dicas para você manter sua saúde de forma integral. Isso que a gente busca, Eu vou conversar um bate-papo super bacana com Patrícia Guerra, terapeuta integrativa, que atende lá na Casa Séfora, que trouxe muitas dicas pra gente. Você não pode perder. Viver Bem de hoje, 11 de agosto de 2020, está no ar. Dia 5 de agosto foi o Dia Nacional da Saúde e nós começamos o programa de hoje falando exatamente sobre isso, porque nunca foi tão importante cuidar da saúde, não é verdade? A gente vai conversar com a Patrícia Guerra, terapeuta integrativa lá da Casa Séfora, e vamos saber, pegar dicas com a Patrícia sobre como se manter saudável de forma integral nesse tempo que a gente está vivendo. Não é só saúde física, não. Saúde física, saúde emocional, saúde mental, espiritual, financeira, familiar, enfim. Temos várias saúdes e a gente precisa buscar e encontrar esse equilíbrio para viver bem. Tudo bom, Patrícia? Olá, tudo bom, Juliana? É um prazer estar aqui. Vocês fazem um trabalho tão bacana. É muito bom. Muito obrigada. Patrícia, a gente falar em saúde integrativa, quais são os pontos que devem ser levados em consideração? Uma pessoa que quer ter uma saúde integral, não pensando só no lado físico, Tem vários outros tipos de saúde que precisam ser cuidados também. Exatamente. Nunca falou-se tanto em saúde, nunca procurou-se tanto se manter saudável, E é importante demais, Juliana, que as pessoas tenham em mente essa questão de ser uma saúde integral. A saúde da gente não é só física, ela tem um lado emocional, um lado espiritual, um lado social. São várias vertentes, mas elas são integradas entre si. Se nosso emocional não está legal, ele vai interferir sim na nossa saúde física, gerando, a princípio, distúrbios até uma doença mais séria se não for tratada. Por isso a importância da gente caminhar sempre buscando prevenir também, que é para não deixar se prolongar e se tornar uma coisa mais complicada. É aquela coisa, Quem tem essa visão de cuidar da saúde como um todo, ela não pensa na doença, Ela realmente tem os cuidados, procura cultivar hábitos que vão prevenir a doença. Então, o foco tem que ser na saúde, não é, Patrícia? Se pensar na doença, você vai ficar só tratando aquela doença e esse não é o objetivo quando a gente fala em viver bem. Exatamente. Eu alerto muito isso. Esse é um foco que eu gosto muito de falar, que a gente tem que focar na saúde. Eu me considero uma agente promotora de saúde, então a gente tem que querer isso pra gente, buscar se prevenir, não esperar adoecer, buscar se prevenir. Nesse tempo que a gente está passando, será que a gente está cuidando do nosso emocional? Será que a gente só se preocupou em se prevenir, dessas formas que estão sempre faladas, através do álcool 70, vamos lavar as mãos, vamos manter distanciamento? E a nossa parte interior, nossa outra saúde, que é tão importante, emocional, como é que eu estou cuidando dela? Então, assim, é importante esse olhar. Como é que a gente pode começar um trabalho, Patrícia, para ir ajustando, para ir buscando esse equilíbrio entre tantas saúdes que fazem parte da nossa vida? Então, assim, a gente precisa ter um autoconhecimento, se conhecer um pouco, fazer essa autoanálise para saber qual é a contribuição que a gente tem na nossa saúde integral, qual é a responsabilidade que a gente tem. E as terapias integrativas, elas buscam auxiliar nesse sentido, favorecendo que a pessoa controle a ansiedade,
que a ansiedade, se não for controlada, vai gerar outros distúrbios. Então, controlando o medo, e elas têm sim capacidade de fornecer, vamos dizer assim, regulações para isso. Ela vai agir em cima disso, com frequências, com vibrações, com energia, ela vai autorregular, ela vai ajudar seu corpo a se autorregular. Quais são as terapias que você trabalha? Eu trabalho com acupuntura, trabalho com reiki, trabalho com aromaterapia, trabalho com os florais. Eu gosto de interligar elas. A pessoa vai ser atendida, por exemplo, com acupuntura. A gente faz a consulta e coloca as agulhas. No processo que ela está lá, eu já coloco um aroma, que é um óleo essencial, que é terapêutico, ele tem função terapêutica, né? E aí ele vai já agindo no organismo, a pessoa vai entrando em relaxamento, a pessoa vai permitindo o seu corpo se equilibrar, porque se a gente esticar muita corda, vamos dizer assim, a gente não consegue dar tempo do corpo se recuperar. E na hora que a gente tem esse trabalho de dar essa pausa, então o nosso corpo pode entrar em equilíbrio, ele se autorregula no sentido de entrar em equilíbrio hormonal, entrar em equilíbrio endócrino, entrar em processo dele mesmo liberar essas substâncias. E aí eu gosto de fazer uma meditação guiada, curtinha que seja, mas para a pessoa ir aprendendo esse processo, porque tudo isso é um processo de ela poder fazer fora do consultório também, que a minha ideia é que ela seja seu próprio agente curativo, né? Na sessão. Na prática, como é que funciona, né? Quem está vendo aí, será que eu posso recorrer? Como é que é? Uma consulta, é uma conversa? Você vai e determina, vai escolhendo que terapias serão utilizadas para aquela pessoa e quais são as situações que indicam aí que essa pessoa ela pode se beneficiar da terapia integrativa? No momento, vamos focar assim que a gente está passando agora, então a pessoa está percebendo que está com a respiração ofegante, está com ansiedade, está com medo, não tá com a digestão difícil, tudo isso pode ser do emocional. E aí ela pode recorrer a uma consulta, a gente faz uma consulta prévia, uma anamnese, como a gente chama, a gente vai conversar, descobrir o que aquela pessoa precisa, o trabalho é individualizado, cada pessoa, mesmo que ela traga o medo que outra pessoa tem, mas o dela é diferente, então a gente vai tratar de forma individual, vai escolher as terapias, né? Eu gosto de trabalhar em conjunto, algumas pessoas têm medo das agulhas, a gente não coloca, mas tem outros artifícios que a gente utiliza, e aí vai em conjunto encontrando esse meio, para que ela saia daquele estado e entre no estado de saúde integral. Maravilha. Patrícia, passa seus contatos para quem quiser entrar em contato, para quem quiser iniciar esse processo terapêutico, né? Que a gente já viu aqui que só vai fazer bem para a sua saúde. Só vai fazer bem, meu Instagram é @terapiasintegradas. Eu trabalho na Casa Séfora, como você falou. E também o meu celular, que é o WhatsApp, se a pessoa quiser entrar em contato, pode ser por ele, que é o 999480114. E será um prazer poder ajudar da minha colaboração. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada também. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta nesse bloco para falar sobre puberdade precoce, um problema que vem sendo cada vez mais frequente. Nós conversamos com a endocrinologista pediatra, a doutora Thaisa Macedo, para destacar os sinais que indicam que essa criança pode estar em puberdade precoce, também sobre o diagnóstico e sobre o tratamento. Fique atento a essa entrevista. E hoje nós vamos falar sobre puberdade precoce. Estou recebendo hoje a endocrinologista pediatra, a doutora Thaisa Macedo, para a gente entender o que é essa doença e saber por que ela está acontecendo com mais frequência atualmente. Tudo bom, doutora Thaisa? Tudo jóia. Então, a puberdade precoce, por definição, é o aparecimento de sinais de puberdade antes dos 8 anos na menina e antes dos 9 anos no menino. É um sinal que realmente está ficando mais evidente
Talvez as famílias tenham mais orientação, têm mais observação das condições de saúde da criança. E um fator bem determinante da antecipação da idade dos sinais da puberdade são as condições de nutrição. Então, a criança que está mais nutrida, ela tem mais capacidade de reproduzir. E isso é um sinal maior para o pensamento de que essa antecipação está ocorrendo com mais frequência. Então, com relação às meninas, né? Se você fala dos sinais de puberdade, eles começam a aparecer. O que é que os pais devem observar nesse momento? Tem esses sinais. Na menina, talvez também é mais evidente do que no menino, porque na menina é a presença da mama, né? É doloroso quando nasce a mama da menina e a mãe percebe logo, a família percebe logo. No menino, precisa ser feito com avaliação médica, porque é medido o volume do testículo. E isso existe um aparelhinho que a gente mede, chama orquidômetro, né? Um colarzinho de uns testículos que a gente mede o testículo e precisa identificar se realmente ele está em crescimento. Como a gente tinha conversado um pouco, né? Existe também uma tendência de maior aumento, né, de prevalência, ser mais frequente na menina do que no menino. Em torno de 10 vezes mais comum na menina do que no menino, a puberdade precoce. E essa avaliação, esse diagnóstico é feito apenas com consulta ou tem alguns exames que fazem parte dessa avaliação, doutora Thaisa? E se tem, quais são? É realmente o exame clínico, né? Então, através da avaliação do exame físico, da história clínica, a gente consegue identificar o sinal da puberdade. Mas também são feitos exames complementares para apoiar o diagnóstico, né? Que são exames de sangue, avaliação hormonal, é feito um raio-x da mão, chamado idade óssea, e na menina também é feita uma ultrassonografia pélvica, que é medido o ovário, o útero, a presença do endométrio, né? Mas o exame, se você perguntar qual é o exame mais importante, é o exame físico, né? A avaliação clínica, realmente. E aí, com esse diagnóstico, vai iniciar o tratamento, como é que é o tratamento e qual a importância desse tratamento? Porque os pais não devem, assim, ignorar esses sinais de puberdade precoce. Uma coisa bem importante que a gente considera durante o exame físico é o ritmo de crescimento que a criança está evoluindo, né, durante toda a sua vida, né? Então, se a criança tiver, durante essa consulta, às vezes é a primeira consulta com o endocrinologista, se ela puder levar alturas anteriores que ela já tinha com o pediatra, aí vai ser identificada a velocidade de crescimento. Por quê? Porque a grande questão da puberdade, se ela está sendo antecipada, se ela está sendo prejuízo para a criança, é o risco de que essa puberdade atrapalhe o crescimento. Então, como assim? O estrógeno, que é o hormônio que todos nós temos, meninas e meninos, ele age na cartilagem do crescimento e ele, vamos dizer que finalmente fecha essa cartilagem. Então, a grande questão da puberdade, a grande importância que a gente dá é que se ela acontecer de forma muito rápida, ela fecha a cartilagem e prejudica de forma definitiva o crescimento da criança. O objetivo principal do tratamento é preservar a altura, certo? O tratamento, ele é feito com a medicação que a gente já conhece bastante, é uma medicação antiga, não tem nada de experimental, é uma medicação que age impedindo o avanço desse osso. Então, ela faz um bloqueio da puberdade e ela tem um grande benefício, que o bloqueio da puberdade permite que a criança cresça adequadamente. Então, a consequência de uma puberdade não tratada seria exclusivamente o tamanho da criança ou pode trazer outras consequências? Eu sempre digo assim com as famílias. Se a gente pensar que essa criança é uma coisa, o grande prejuízo é o crescimento. Mas claro que é uma pessoa, uma criança tem sentimentos e a gente deve pensar muito bem na questão social. A gente deve adequar a criança para aquela idade que ela está,
para condições psicológicas. Então, às vezes a gente trata por questões sociais, a gente precisa proteger a criança de um medo daquela puberdade, né? Dependendo das condições da família, a gente tem cuidado com risco de abuso sexual, então a gente tem bastante atenção no crescimento, porque seria irreversível, seria uma questão que a gente não pode mais consertar depois que ele está prejudicado. E adequar a criança para as condições da idade dela, né? Uma criança de 8 anos, já começando com a puberdade, ela pode ter um prejuízo no meio em que ela está vivendo. Tá, tem mais alguma orientação, doutora Thaís, que você acha importante quando a gente fala em puberdade precoce? É importante que a gente tenha atenção, que não existe nenhum fator visual. Às vezes a família diga, não devo assistir esse programa, não assista tal desenho que ele estimula a puberdade. Então, não há uma comprovação científica de que um estímulo visual desencadeia a puberdade, né? Ela pode erotizar, pode deixar um comportamento inadequado, mas isso não vai provocar. Isso é uma questão mesmo da educação da família. A família que vai escolher por educação, mas não que isso vá provocar. Existem alguns fatores alimentares que a gente tem atenção. Hoje é bem discutido, são desreguladores endócrinos. E não há uma relação formal de causa e efeito, mas a gente deve ter atenção com cuidado com o uso de soja em criança, né? Em excesso, a gente não está falando que isso vai provocar, mas existe associação. Ter cuidado com alimentos embutidos, enlatados, e ter cuidado com o peso. O peso está sendo um grande fator antecipador de puberdade. Né? Então, ter atenção, sem neurose, sem ficar pensando o tempo todo que isso vai fazer mal, mas regulando na saúde do geral da criança. E agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. No próximo bloco vamos falar sobre fibromialgia. Eu volto já já. A fibromialgia é um problema que compromete muito a qualidade de vida, né? São muitas dores e tem muita gente que até aprende a conviver com essas dores. Mas a doença não tem cura, mas pode ser tratada e você pode conviver com a fibromialgia sem sentir tanto desconforto. E é sobre isso que a gente conversa agora com o reumatologista Dr. José Hilton, que é o presidente da Sociedade de Reumatologia aqui do Rio Grande do Norte. E hoje a gente está recebendo o presidente da Sociedade de Reumatologia aqui do Rio Grande do Norte, Dr. José Hilton, para falar sobre fibromialgia, essa doença que compromete bastante a qualidade de vida de muitas pessoas, das pessoas que sofrem com a doença, né? E a gente vai tentar entender um pouco. Tudo bom, Dr. Hilton? Tudo bem, boa tarde. Dr. Hilton, o que é a fibromialgia, né? E quais são os fatores que predispõem o surgimento dessa doença? Então, a fibromialgia, ela é uma doença crônica, tá? Que ela não tem uma causa definida, certo? Não existe um fator específico que causa fibromialgia. Agora, a gente já sabe que existem diversas situações que podem contribuir para o surgimento dela, né? Então, existe já evidência de fatores genéticos, hereditários, né? Então, é muito frequente o paciente que tem fibromialgia, ele tem uma mãe que tem sintomas parecidos, já tem uma tia, tem irmã, então essa questão de hereditariedade é bem prevalente, bem forte. E existem outros fatores associados, né, dos hábitos, né? Por exemplo, aqueles indivíduos que têm uma baixa frequência de atividade física, pessoas que não dormem bem, pessoas que têm um perfil mais ansioso, com depressão, é muito frequente em pacientes com depressão, transtornos de ansiedade. Então, esses fatores são que a gente encontra mais, né, no paciente com fibromialgia. Quais são os sintomas da fibromialgia? A fibromialgia, o sintoma principal é a dor. E essa dor é uma dor que normalmente é uma dor já crônica, ou seja, que já dura mais de 3 meses, e ela é generalizada normalmente. Né? O indivíduo normalmente ele cita que só não dói o fio do cabelo, dói o corpo inteiro, né? Não poupa uma região sequer do corpo.
né? Então, a gente chama de dor difusa ou dor generalizada. É a grande característica da dor do paciente fibromialgia. Só que ele não tem só dor. Junto da dor, ele tem outros sintomas, como dificuldade para dormir, então eles reclamam de muita insônia, dificuldade de concentração, esquecimento, fadiga. A fadiga é muito frequente. Então, eles se cansam facilmente, não toleram exercícios de grande intensidade. São pessoas que muitas vezes têm sintomas intestinais muito frequentemente, diarreia, intestino preso, dores de cabeça. Então, é uma síndrome a fibromialgia. Ela não tem só um sintoma, tem a dor e diversos outros sintomas associados. Agora, tem cura a fibromialgia? O paciente que está aí, está acompanhando essa entrevista, ele sabe que ele tem a fibromialgia, ele pode sonhar com o momento que ele vai ficar livre dessas dores ou não? Ele vai ter que aprender a conviver e aos poucos ir conseguindo amenizar as dores? Então, isso é muito importante, essa pergunta, né? Porque assim, não existe uma cura, mas isso não é motivo para um desespero, porque hoje em dia a gente convive com várias doenças crônicas, tá? Mas para isso existe o controle da doença. Existe a educação do paciente, ele se educar e aprender o que tem, e saber de uma evolução, que essa doença tem uma evolução benigna, ela não vai matar, ela não vai deixar sequelas, e ela tem um controle com tratamento medicamentoso e diversas outras formas de terapia, de mudança de hábitos, e ele vai viver a vida dele normal, ele vai trabalhar, ele vai fazer sua atividade física, ter seus momentos de lazer, né? Mas a cura em si ela não existe, né? Vão ter períodos de piora, períodos de melhora, né? Mas a tendência e o objetivo do tratamento é fazer com que ele tenha a maior parte da vida dele a doença sob controle, que ele consiga ter uma boa qualidade de vida. Certo. E com relação ao diagnóstico, doutor Hilton, o que é que você destacaria? Como é que é feito esse diagnóstico? Tem algum exame que possa mostrar que esse paciente ele tem fibromialgia? Então, a fibromialgia, o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Ele não precisa de um exame, até porque não existe esse exame, não existe um exame de sangue, não existe um exame de imagem, tá? Muitas vezes o paciente vem querendo fazer uma ressonância, né, outros exames, achando que vai ter o diagnóstico, mas o diagnóstico não é por aí. É a partir de uma boa entrevista, né, que o médico faz com o paciente, né, que a gente chama de anamnese. Então é entrevistando, escutando esse paciente e examinando, né, examinando as articulações, fazendo um exame geral do paciente. A gente consegue afastar outras possibilidades de doença, né, e a gente fica com o diagnóstico da fibromialgia, na maioria das vezes, clinicamente. Na consulta médica, o médico consegue dar esse diagnóstico. Alguns casos podem gerar dúvidas, tá? Pode existir algum sinal de alerta, que a gente chama, que possa sugerir outra doença mais grave. Aí o médico pode solicitar outros exames para afastar essas outras possibilidades, tá? Mas na maioria das vezes o diagnóstico é clínico. E o tratamento? Como é que é o tratamento da fibromialgia? É um tratamento complexo, porque não é apenas tomar um remédio e achar que vai ter a melhora. Tá? Envolve uma série de questões. Depende muito do paciente, muito mais do paciente do que do médico. Primeiro, ele precisa entender o que ele tem, compreender, né, por que é que ele sente tanta dor, né? Então, o médico tem que explicar, tem que educar o paciente quanto a isso. Senão ele vai ficar numa loucura atrás de diversos especialistas, atrás de diversas alternativas de tratamento, e é importante a educação do paciente, tá? Depois disso, tratamento medicamentoso. Hoje em dia a gente tem vários tipos de medicamentos, né? São medicamentos à base de antidepressivos, mas que não precisa o paciente ter a depressão para ele receber esse tipo de tratamento, porque o antidepressivo tem uma ação na dor crônica. Então a gente utiliza antidepressivos, outros medicamentos anticonvulsivantes, medicamentos que agem combatendo convulsão, eles também combatem a dor crônica. O uso de relaxantes musculares são as principais classes de medicamentos. E além da terapia medicamentosa, a gente também orienta o paciente a se exercitar, né? Isso é muito frequente. Dificilmente você vê um paciente com fibromialgia que vai ter uma melhora sem praticar atividade física. E na maioria das vezes eles questionam, mas como é que eu vou fazer exercício se eu tenho muita dor, se eu tenho muita fadiga?
E aí gera um desafio grande para o médico, tá? Porque a gente tem que tentar convencê-lo disso e explicar que esse exercício tem que ser gradativo, muito lento, tá? Não adianta ele querer chegar numa academia e fazer o que os outros estão fazendo, tá? Tem que ser com pouca carga, né? Tem que ter muita paciência quanto a isso. Então, exercício físico, medicação, educação do paciente, higiene do sono. Então, esse paciente, ele precisa dormir bem, né? Normalmente, o paciente que não dorme bem, ele já tem um grau de tensão grande, tem muita dor, não dorme bem. Quando você não dorme bem, você acorda muito dolorido, normalmente, mesmo sem ter a fibromialgia. Imagine tendo essa doença. Então, a gente orienta questões básicas, né, do sono, né? Então, a gente incentiva leituras, né? Evitar o uso do celular naquelas horas ou minutos antes de dormir, evitar o uso da TV do quarto, tá? Então, ambientes mais calmos, né, no momento de dormir, ajuda bastante. Evitar o sono do dia, né? Tem pacientes que costumam dormir de tarde, né? Então, de noite já fica difícil. E outra coisa é evitar o exercício muito no final do dia, porque se você faz o exercício físico à noite, por exemplo, às vezes você está com adrenalina muito lá em cima e dificulta o sono. Então, essas questões devem ser ensinadas ao paciente. Doutor Hilton, e a psicoterapia, ela faz parte desse leque de tratamentos da fibromialgia? Exatamente. A psicoterapia muitas vezes se torna importante, porque alguns pacientes a gente consegue identificar alguns transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, né? E é importante o reumatologista, identificar esse perfil de paciente para que a gente possa encaminhá-lo para um suporte psicológico melhor, com uma terapia com um psicólogo, às vezes um psiquiatra. Então, é importante esse trabalho em conjunto com esses profissionais, né? Então, ela se torna fundamental nesse grupo de pacientes. Muitas vezes o reumatologista sozinho não consegue controlar esses sintomas que acabam interferindo na dor do paciente, né? Ótimo, muito obrigada, doutor Hilton. Por nada, eu que agradeço. Um abraço. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. E lembre-se também que todo dia é dia de viver bem, pois nós estamos ativamente, né, em contato com você nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, somos Guia Viver Bem, e tem também o nosso canal no YouTube, que a gente está produzindo muito conteúdo extra lá no YouTube. Então acessa lá, se inscreve no nosso canal, que é o youtube.com/TV Viver Bem. Além disso, tem também o nosso site, que também é atualizado todos os dias com novas notícias e informações para você. Ótimo final de semana e até o próximo sábado. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais para todos vocês que estão aí acompanhando o programa de hoje. Que Deus os abençoe e que vocês se comprometam aí em ser exemplos para seus filhos nesse caminho, para que eles consigam, para que eles desejem trilhar pelo caminho mais saudável da vida. Feliz Dia dos Pais!